Você diz que é cristão. Frequenta a igreja. Ora antes de dormir e até compartilha versículos nas redes sociais. Mas, e se eu te dissesse que nada disso garante a sua entrada no céu? Jesus foi direto em Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Pense nisso. Ele não estava falando com o mundo. Estava falando com pessoas que se diziam seus seguidores. Gente que orava, cantava, pregava, mas vivia longe da obediência. Isso significa que há cristãos que conhecem a Bíblia, mas não conhecem o autor, que sabem falar de fé, mas não sabem viver pela fé. E o mais assustador é que talvez um deles seja você. Hoje, eu quero te mostrar 7 tipos de cristãos que acreditam estar no caminho certo, mas estão perdidos. Essa mensagem não é para te condenar, é para te acordar. O primeiro tipo é o cristão de domingo de manhã. Ele veste sua melhor roupa, coloca um sorriso no rosto e vai à igreja. Não para buscar a presença de Deus, mas para manter as aparências diante das pessoas. Ele conhece os hinos, sabe quando levantar as mãos, até se emociona durante a adoração. Mas quando o culto acaba, o evangelho também termina. Na segunda-feira, ele volta a ser o mesmo. A mesma língua que louvava, agora fere. Os mesmos olhos que choravam no altar, agora julgam. A mesma boca que dizia, Senhor, Senhor, se cala quando é hora de viver o que prega. Em Mateus capítulo 15, versículo 8, Jesus disse, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O cristão de domingo é fiel até o amém final. Ele quer o conforto da presença, mas não o custo da obediência. Deus não procura frequentadores. Ele procura filhos. E filhos não vivem apenas aos domingos. Eles vivem para o Pai, todos os dias da semana. O segundo tipo é o cristão da boa pessoa. Ele diz, eu não faço mal a ninguém. Ajudo quando posso. Sou melhor do que muita gente. E acredita que isso é o bastante. Mas pare e pense. Se ser uma boa pessoa fosse suficiente, Jesus não precisaria ter morrido na cruz. Isaías capítulo 64, versículo 6 diz, Todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia diante de Deus. Isso significa que, diante da santidade de Deus, a nossa bondade humana simplesmente não é suficiente. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, é claro. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ser bom não te torna justo. Ajudar os outros não apaga o pecado. A cruz não foi um enfeite, foi o preço. O verdadeiro cristão não se orgulha da própria bondade. Ele reconhece a própria falha. Sabe que é pecador e que só está de pé porque Cristo o sustentou. O terceiro tipo é o cristão de conveniência. Ele serve a Deus quando é conveniente, quando tudo está bem, quando há bênçãos, promessas, elogios e vitórias. Mas basta a primeira dificuldade e ele se afasta. Quando as orações não são respondidas do jeito que ele quer, ele começa a reclamar, duvidar, até culpar a Deus. Em João capítulo 6, muitos seguidores abandonaram Jesus quando ouviram uma palavra que não agradava. E ele olhou para os discípulos e perguntou, Vocês também querem ir embora? É isso que o cristão de conveniência faz. Permanece enquanto o evangelho é confortável, mas recua quando o evangelho exige cruz. O Espírito Santo não habita onde a fé é temporária. Ele se move onde há entrega constante. Porque servir a Deus só quando é fácil não é fé, é conveniência. E o reino dos céus
não é para quem negocia com Deus, é para quem permanece com Ele mesmo quando tudo desaba. O quarto tipo é o cristão implacável. Ele diz seguir Jesus, mas carrega no coração o que Jesus mandou deixar. Guarda mágoa, alimenta rancor e, no fundo, acredita que tem o direito de não perdoar. Mas Jesus foi claro em Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15. Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Mas se não perdoarem, o Pai Celestial também não perdoará os seus pecados. Leia isso com o coração aberto. Se você não perdoa, Deus também não te perdoa. Você pode ir à igreja, orar, ler a Bíblia todos os dias. Mas se o rancor ainda mora dentro de você, o perdão de Deus não tem espaço para entrar. Porque você foi perdoado de pecados muito maiores. E se Deus estendeu graça para você, quem é você para negar graça aos outros? E eu sei, é difícil. Sei que te feriram, que te traíram, que te humilharam. Mas guardar rancor é como beber veneno e esperar que o outro morra. No fim, quem morre é você. A falta de perdão é um câncer silencioso da alma. Corrói a paz, destrói o coração e apaga a presença de Deus aos poucos. O quinto tipo é o cristão do pecado secreto. Por fora, parece firme, mas quando ninguém vê, há algo escondido que o consome. Pode ser um vício, um relacionamento errado, ou qualquer coisa que você sabe que não honra a Deus. E para aliviar a consciência, você diz: Deus entende, eu sou humano. Mas esse "um dia eu paro" nunca chega. 1 João capítulo 3, versículo 6 diz que todo aquele que nele permanece não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Hebreus capítulo 10, versículo 26 avisa: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de conhecermos a verdade, não resta mais sacrifício pelos pecados. O que é secreto para você é visível diante de Deus. E se o seu coração está apertado agora, é o Espírito Santo te chamando de volta. Então diga: me ajuda, Senhor, porque o Deus que viu o seu pecado é o mesmo que pode te libertar dele. O sexto tipo é o cristão hipócrita. Ele ora para ser visto, serve para ser elogiado, fala de Deus, mas quer o palco. Ele olha para os outros e pensa: eu oro mais, eu jejuo mais, eu sei mais. E enquanto se acha santo, o orgulho o afasta de Deus. Esse é o fariseu moderno. Vive comparando, criticando e esquecendo que diante de Deus, ninguém tem medalha. Provérbios capítulo 16, versículo 18, avisa: o orgulho precede a destruição, e o espírito arrogante, a queda. Você pode ter dons, cargos, ministérios, mas sem humildade não tem nada. Examine seu coração. Ele está cheio de amor ou de julgamento? O sétimo tipo é o cristão sem Cristo. Esse é o mais perigoso de todos. Ele acredita em Deus, mas nunca se rendeu de verdade. Vai à igreja, lê a Bíblia, canta os hinos, mas o coração está longe do altar. Ele transformou o cristianismo em rotina, não em relacionamento. Tiago capítulo 2, versículo 19, nos lembra: até os demônios creem e tremem. Crer não é o suficiente. É preciso obedecer. Talvez você conheça tudo sobre Jesus, mas ainda não o conheça de verdade. E o Espírito Santo está te chamando agora, não para frequentar um templo, mas para abrir o coração.